Na minha visão como editor, é sempre interessante saber como determinado efeito foi construído e planejado. Afinal de contas, eu trabalho com isso e se aperfeiçoar sempre é importante para futuros projetos e clientes. E acaba sendo uma brincadeira bem interessante quando você une o que você sabe de determinado assunto junto a algo que você não sabe de determinado assunto, porque assim você tem que procurar as respostas de uma outra forma. E foi isso que aconteceu comigo com meu recente hobby de dublagem. Sim, recentemente eu entrei em um servidor do Discord dedicado a fã-dublagem, obviamente com a visão de um editor. Afinal, eu não sou dublador e muito menos ator. Tudo que eu sei é o mínimo de conhecimento técnico para conseguir trabalhar em cima disso em conceito de edição. Porém, eu sempre fiquei na dúvida de como era feito, planejado e executado, e obviamente como era editado, certos personagens e efeitos. E hoje eu gostaria de mostrar para você que tem curiosidade em edição ou dublagem, as interessantes interpretações e seus desafios que eu tive que superar com esse recente hobby de fã-dublador. Precisamos saber algumas noções antes de começar qualquer gravação, como o tipo de microfone, como configurar ele, como posicioná-lo para uma boa captação e mais 1 milhão de coisas. Não. Vamos ao básico primeiro. Existem 2 tipos de microfones, dinâmicos e condensadores. E falando de uma forma rápida e simples, a maior diferença deles é a sua sensibilidade. Dinâmicos ignoram o som ambiente, captando a fonte de áudio que está muito próxima deles, sendo ideal para programas de auditório, entrevistas e shows, por exemplo. Já os condensadores são super sensíveis, captando todo o ruído ambiente, porém podendo obter cada micro detalhe da sua voz, sendo muito usado por locutores, cantores e dubladores. Mas a verdade é que boa parte do que define um bom microfone é como você configura ele, e não o microfone em si. Você pode pegar o melhor microfone do mercado e colocar na melhor sala tratada do planeta. Se ele não estiver bem configurado, qualquer gravação vai ficar ruim. Não importa a sua voz, interpretação ou edição. E para configurar o microfone, geralmente é usado um console de mixagem virtual, que basicamente permite você mexer em parâmetros básicos do seu microfone antes de uma gravação, podendo assim polir melhor o seu áudio na edição. Enfim, o primeiro personagem é simples tanto em efeito quanto em atuação, que é o Black Hat, do desenho vilanesco da Cartoon Network. É um personagem que fala em um tom de imponência com uma voz bem caricata. Este infeccioso germen digital ha contratado nuestro servicio de exterminación heroica. Es correcto. Aqui eu caio no meu primeiro limitador. O Black Hat original usa uma voz rasgada, como de um demônio. Isso é uma característica de voz que muitas pessoas podem ter, e se não tiverem, podem aprender. Afinal, é uma técnica usada em música e dublagem. Porém, eu não sei como fazer essa técnica, então vamos compensar isso com edição. O efeito usado no Black Hat é um simples efeito duplo de voz, em que você utiliza 2 áudios, sendo o de cima o áudio normal sem alteração, e uma cópia embaixo com efeito de frequências graves, fazendo essa distorção da voz e deixando com esse aspecto demoníaco. E o resultado acabou sendo esse. Bom dia, chefinho! Acho que você já conhece o nosso novo cliente, Vírus. Esse germe digital contagioso contratou nossos serviços de exterminação heróica. É incrível, senhor. Se me permite a sugestão para essa missão, a demência bem que poderia te acompanhar. É exatamente o que pensei, afinal não tinha nenhum plano para esta noite. Não é? Com certeza. Não, senhor, tudo finalizado. Perfeito. Não se esqueça de respirar, doutor. Sim, eu sei. Eu deveria estar fazendo isso aqui em um editor de áudio, mas não. Dependendo de onde você for fazer as suas coisas, dependendo de onde você for editar os seus áudios e fazer as suas devidas edições, você pode editar em lugares diferentes que tenham propostas diferentes. Certos personagens, certos efeitos e certas propostas serão interessantes você editar em um editor de áudio. Para mim, é mais confortável editar aqui no Premiere. Por quê? Porque as coisas que eu preciso fazer para chegar no conteúdo final, o Premiere consegue me entregar. Então é mais fácil de fazer aqui, eu tenho mais familiaridade com esse programa, então vamos fazer aqui. Como eu falei, o áudio do Black Hat aqui original, ele precisa ter 2 camadas, né? Então a camada de cima da qual nós estamos trabalhando, ela não tem mudança nenhuma, ela é uma camada natural. Perfeito! Não se esqueça de respirar, doutor. O que a gente precisa fazer? Muito simples. Você vai pegar essa camada e você vai copiar ela embaixo. Qual é a questão aqui? Quando você duplica 2 camadas, você não fez nada, você só aumentou
o volume. Perfeito! Só ficou mais alto, estourou meus ouvidos agradecem, obrigado. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é diminuir o som, porque eu não quero ficar surdo. Vamos vir aqui e colocar -4. Perfeito! Agora não tá estourando nossos ouvidos. Vamos lá. Como eu falei, a camada de cima é intocada, a gente não precisa mexer nela. O que a gente precisa é mexer na camada de baixo e colocar os detalhes que são necessários de se chegar nesse objetivo. Vamos lá. E o primeiro efeito que eu coloquei, que eu vou copiar daqui porque eu não sei falar o nome dessa merda, a gente vai copiar ele e a gente vai colocar ele aqui embaixo, pra gente só ter uma análise. O que esse efeito faz? Ele é um efeito muito divertido do Premiere, que ele permite que você brinque com voz. Então ele já tem presets pré-prontos de The Dark Lord, The Strash, The Deadly Tree e The Hungry Bird. Não sei se esse era o nome. E a gente vai usar o modelo aqui, tem dois modelos interessantes pra gente usar. Tem o Dark Lord, mas eu acho que ele já é muito agressivo, não sei se esse é o objetivo do personagem. Perfeito! Muito estourado, muito escroto, eu acho que não há necessidade disso. A gente tem o Strash, que aí ele já é um pouquinho mais controladinho. Perfeito! Obviamente, precisamos configurar. A gente tem os semitones, que é de -6 até, quer dizer, é -10 até +10, né? Eu coloquei -6 e 75. O que isso significa? -6 significa que ele vai estar mais ou menos entre o áudio original, né? Na metade do caminho entre o áudio original e caminhando pro grave. E 65, se eu não me engano, se eu não tiver memória de esquilo, e Use Appropriate Default Settings, que significa que ele vai analisar o meu áudio e usar as frequências apropriadas pro áudio que ele tá ouvindo. Inteligência artificial aí, como sempre, roubando o trabalho de todo mundo. Colocamos aqui e ele encontra o caminho mais ou menos apropriado para isso. E a gente tem esse objetivo aqui, ó. Perfeito! Maravilhoso, é isso aí. Vamos ouvir aqui o que eu fiz? Perfeito! Mesma coisa, né? Vamos lá. Como eu falei pra vocês, eu disse, mas Thiago, o original, a voz é rasgada, a voz é negócio. O que é que você resolveu na edição? Então, o que é que acontece? O nome desse tipo de proposta é drive, que é o que a gente usa de rasgado na voz, a gente dá aquela rasgada na voz, aquela raspada na voz. Eu não sei fazer isso. O que eu fiz agora é só um drive do Paraguai. A questão é, eu não sei fazer isso, né? No original, ele usa um áudio rasgado, mas ele coloca um áudio de demônio grave no fundo. E aqui eu fiz o contrário. O meu áudio é agudo e limpo e eu coloquei um áudio de demônio rasgado de fundo. Perfeito! Maravilhoso. Vamos pegar esse efeito aqui, né, e já passar aqui pro nosso segundo áudio só pra ficar prontinho. Só que tem um detalhe, né? A gente precisa encorpar esse efeito, né? Não basta simplesmente ser um áudio demoníaco. Perfeito! Não, jamais. Cartoon Network jamais aceitaria isso. Então a gente vai colocar um pouco de bass. O que é bass? O bass, ele faz exatamente isso. Ele dá uma encorpada no teu áudio, ele aproxima o teu áudio. E dependendo do headset que você estiver usando, vai ficar melhor. O que pode ser um pouco perigoso, né? Tipo, se você editar com um headset muito bom, cuidado que talvez em headsets mais ruins fiquem bem pior. Quer dizer, tem que ficar ruim em headsets piores, né? Não sei porque eu tô falando isso. E o bass que eu usei aqui foi de 5. Você pode encontrar o bass que você quiser. Eu achei 5 bacana, né? Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. Se eu colocar 12... Perfeito! Muito agressivo. Se eu coloco, sei lá, 2... Perfeito! Muito pouco. Se eu coloco 5... Perfeito! Dá aquela encorpada, né? Ele puxa os graves que eu tenho, mas que não são tão potentes, e deixa lá em cima. Então a gente já tem uma voz do Black Hat bem estabelecida aqui. Perfeito! Bacana. Vamos botar aqui. Maravilhoso, já temos a voz do Black Hat bem colocada aqui. Perfeito! Não se esqueça de respirar, doutor. Mas, obviamente, como vocês devem ter percebido, falta, né, o detalhe da reverberação no final, né? Tem um tchan no final aqui. Não se esqueça de respirar, doutor. Como é que a gente fez isso aqui? Vamos lá. A gente fez isso com o Studio Reverb. O nosso querido Premiere é muito competente em muitas coisas, mas incrivelmente incompetente em outras. Só que eu acho que eu tô sendo um pouco exigente demais, né? Afinal, ele não é, né, um programa para edição de áudio. E é aí que brilha aquele negócio de você saber dosar em qual programa você vai fazer as suas edições. O Premiere, ele só tem 2 reverbs, né? Pelo menos 2 reverbs que eu conheço que sejam competentes. Que é o Studio Reverb e o Surround Reverb.
O estúdio reverb é um estúdio reverb, né? Você vai ter vários padrões de estúdio para reverb. E o surround reverb é a mesma coisa, mas com tecnologia de surround e alguma coisinha, algum padrão, alguma coisinha diferente. A gente vai estar usando o estúdio reverb porque pra cá é mais do que suficiente, né? Só que aí que tá a graça, aí que tá a jogada. O estúdio reverb, ele precisa de agudo pra funcionar. Estúdio reverb, né? Qualquer tipo de reverb, ele não funciona tão bem com grave. Então eu não vou colocar no áudio de baixo, eu vou colocar no áudio de cima. Por causa que aí o meu agudo vai ser encorpado e o grave vai só acompanhar de mãos dadas porque eles são muito legais. Então a gente vai colocar aqui. E a configuração que eu fiz do Studio Reverb foi basicamente Guitar M Vermono, que ele basicamente simula um ambiente interessante pra, sei lá, é tipo pra cantores, né, que eles fazem sample de guitarra e o cara era 4, né? E basicamente eu fiz bem agressivo, né? A gente tem aqui os high frequencies, os low frequencies que vão definir, né, os padrões aí do reverb junto com decay. Então fica assim. Perfeito! Não se esqueça de respirar, doutor. E outra coisa que é muito importante, né, pra você. Dica de fandublagem aqui de Thiago Rhodes pra você. Se possível, faça um investimento em ME. O que é ME? Vamos lá. ME, ele é... Puta que o pariu, né? Minha memória de esquilo qualquer dia vai me matar. ME é música e efeito, que significa as coisas fundamentais que tem no seu vídeo para tornar ele crível, né? Então se vocês forem ver esse vídeo aqui que eu tenho do Black Hat, vocês podem perceber que tem música, mas não tem efeito. Quando o plug vem aqui, ó, não tem um efeito, não tem os comic effects que a gente usa pra fazer as coisas acontecerem, né? A gente só tem a música, e essa música não é do Black Hat, eu roubei essa música da internet. Não roubem coisas da internet, amiguinhos, né? Ainda mais não monetizem essas coisas, a Cartoon Network vai comer o seu cu. Então é isso, façam investimentos em música, em ME, né? Quando vocês forem fazer a fandublagem de vocês, porra, faz aquela pequena pausa, né? Procura uma música que combine. Esse momento aqui na história do desenho, tava tocando um violino de fundo, então eu fui atrás de músicas clássicas e ficou bem mais crível isso aqui. Independente, eu tô perdendo muito tempo com isso já, foda-se. Bem, agora vem um complicado. Alastor, personagem do episódio piloto do desenho de Rabzinho Hotel. Alastor é um personagem super extrovertido e marcante devido a um efeito usado na sua voz. No universo do desenho, que se passa no inferno, existem vários demônios poderosos, e um deles é o Alastor, que é conhecido como o demônio do rádio. E de forma genial, pelo menos na minha opinião, ele tem um efeito de rádio antigo na voz. Why does anyone do anything? Sheer, absolute boredom! I've lacked inspiration for decades. My work became mundane, lacking focus. E onde isso complica a minha situação, você me pergunta? Porque ele canta. E eu não sei se você já ouviu música em rádio antigo, não é lá a melhor experiência musical que se pode ter. Claramente o efeito de voz usado foi reduzido na hora da música, mas eu quero tentar manter ele. E outro problema é que o efeito de rádio abafa a voz, o que pode gerar perda em alguns detalhes que seriam interessantes para a interpretação. Então precisamos de um bom controle de equalização. No entanto, isso em falas normais. O efeito do Alastor é basicamente controle de frequências com pequenos detalhes de distorção para melhorar a estética do efeito. Porém, cantar e dublar são coisas bem diferentes. Quando partimos para a música, isso muda completamente, já necessitando de outros cuidados. E o resultado foi esse. Querida, se eu quisesse ferir alguém aqui... Eu já teria ferido. Por que eu ajudaria? Por puro e absoluto tédio. Eu não fico inspirado há décadas. Meu trabalho se tornou obsoleto e sem foco nenhum. Então, eu vim aqui para criar uma nova forma de entretenimento. Mas sorria, o melhor vai começar. Dar um trato nessa jossa e tirar você da fossa. Qualquer pobre vai ter classe e ostentar. Do inferno ao céu, de todo e qualquer anel, todos vão se hospedar aqui no Rabinho.
Como eu falei, o Alastor, né, ele tem esse efeito de rádio na voz, que é muito interessante, muito divertido. Qual é o problema? Esse efeito é um porque esse efeito, ele mais gera defeitos do que efeitos, né? Então vamos lá. Vamos pegar um áudio semi-longo pra gente ouvir, né? Décadas, meu trabalho. Esse áudio aqui é legal, ele é longuinho, né? Vamos pegar aqui, botar pra cá. Vamos tirar tudo, vamos lá. O áudio puro e simples é isso aqui. Eu não fico inspirado há décadas. Meu trabalho se tornou obsoleto e sem foco nenhum. A primeira coisa que precisamos fazer é setar o nosso querido efeito de rádio antigo, né? A gente precisa fazer todo o parâmetro à base do efeito central. Isso é muito importante. Quando vocês forem fazer um efeito que é central, o efeito central do Black Hat era um efeito duplo de voz. Então você faz o efeito duplo de voz primeiro. O efeito principal aqui do Alastor é o rádio antigo, então precisamos fazer isso primeiro. Para a felicidade da nação, o efeito do rádio antigo do Black Hat ele já está pré-setado em uma coisa muito divertida. Temos aqui o Paralamer Equalizer, que na verdade se chama Parametric Equalizer, mas eu chamo de Paralamer, não sei porquê. Que basicamente é um equalizador paramétrico em que você pode controlar, né, as frequências do seu áudio. Geralmente a gente usa isso para tirar ruído, geralmente a gente usa isso para dar alguns efeitos específicos que a gente quer. Muitos efeitos de robô vêm daqui, então se você quiser fazer efeito de robô é muito legal você usar isso aqui. O preset que nós temos aqui, porque o nosso querido Premiere é muito gentil, nunca critiquei esse programa, é o Old Time Radio, que basicamente ele simula as frequências de rádio antigo. Então a gente clica aqui e ele faz a simulação. O que é a simulação de rádio antigo? Ele, da esquerda para a direita, grave, médio e agudo. Então, ele diminuiu o grave, ele escalou os médios e deu uma leve reduzida nos agudos. Isso era rádio antigo. Eu não fico inspirado há décadas. Meu trabalho se tornou obsoleto e sem foco nenhum. Tá funcionando, tá legal, tá bacana. Qual é o problema aqui? Tá seco. Não tem nada, não tem detalhe, não tem, né? Não tem brilho, não tem aqueles detalhezinhos que a gente coloca, tipo Fallout, tá ligado? Aqueles efeitos mais encorpados. Então vamos encorpar isso aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer pra encorpar isso aqui, eu roubando, usando minha colinha, porque, gente, lembrar de efeito que eu fiz é foda. A gente vai usar isso aqui, ó, que é o Single Band Compression. Vamos dar um copy nele aqui. Lembrando que tem ordem de importância aqui no Premiere, né? O Parametric Equalizer tem que ficar em cima. Se você coloca o Single Band Compression em cima do Paralamer, o Premiere vai contar ele como tendo mais importância que o Paralamer, mas não é isso que queremos. Single Band Compression, o que ele faz? Basicamente, ele consegue, vamos dizer assim, levantar a sua voz e controlar alguns aspectos dela. Então a gente tem o ataque, o release, o threshold, o input gain, né, o ration, que basicamente fazem o quê? É como se fosse quase um compressor. Ele vai pegar aspectos da sua voz e vai melhorar isso sem estourar o seu áudio. No entanto, ele tem um efeito muito legal, que se chama Voice Trinker. O Voice Trinker, ele basicamente vai aumentar a minha voz, vocês vão ver que vai ficar mais alto. Fico inspirado há décadas. Meu trabalho se tornou obsoleto e sem foco nenhum. Só que ele também dá uma pequena... Como ele é um compressor, ele também dá uma pequena comprimida na minha voz. Que ele basicamente vai dando umas distorcidas, porque é um compressor um pouco agressivo, né? Vamos botar dessa forma. Então a gente pode dar uma aumentada de ratio, uma aumentada de ataque aqui. Vamos botar 50 milissegundos de ataque. Fico inspirado há décadas. Meu trabalho se tornou obsoleto e sem foco nenhum. Mas tem uma última coisa, precisamos de uma última coisa, que é o que faz acontecer. Porque o que a gente fez até agora? O Paralamer Equalizer, ele deu a abafada e as frequências de rádio antigo que a gente estava usando. O Single Band Compression, ele deu a encorpada que a gente precisava, mas ainda falta os detalhes, né? Ainda falta a distorção um pouco mais agressiva. E essa distorção um pouco mais agressiva está aqui no High Pass, que basicamente é o quê? Quanto mais você aumenta essa frequência aqui, mais você caga o seu áudio. E quanto menos você aumenta, menos você caga o seu áudio. Então, por exemplo, se eu colocar... Vamos tirar o efeito aqui. Esse aqui é o efeito só Paralamer e Single Band. Eu não fico inspirado há décadas. Meu trabalho se tornou obsoleto e sem foco nenhum. Bacana, legal, bacana. Agora, se a gente liga entre as Hertz, isso aqui, o que acontece? Eu não fico inspirado há décadas. Meu trabalho se tornou obsoleto e sem foco nenhum. O áudio tá abafado, porém jogado para cima pelo compressor
e distorcido pelo high pass. Eu poderia colocar tipo 500. O rádio se tornou obsoleto e sem foco nenhum. Mas porra, e aí? Tá ligado? Se a pessoa vê num telefone, não vai ouvir direito, né? Se a pessoa vê numa caixa de som, se a pessoa vê numa televisão, vai ficar uma merda, as pessoas não vão ouvir. Então é muito melhor você ter o meio termo disso do que você ter um efeito super fudido e ninguém escuta o seu efeito. De novo, é como eu falei, esse efeito de rádio antigo ele é mais defeito do que efeito, né? Ele mais caga a porra da voz, porém é o delírio coletivo do personagem que eu adoro. Eu não fico inspirado há décadas. Meu trabalho se tornou obsoleto e sem foco nenhum. Vamos falar aqui do detalhe bacana que foi o efeito, né, distorcido, basicamente igual ao do Black Hat, mas bora dar uma palhinha. A gente tem esse começo aqui. Querida, se eu quisesse ferir alguém aqui... E aí ele vai virar a cabeça e vai distorcer a voz dele. Como é que eu fiz isso? Aqui não dá pra fazer a mesma coisa do Black Hat, porque esse efeito distorcido da voz dele é um efeito distorcido que varia, é um efeito distorcido que vai de um campo pra outro campo. Eu poderia fazer no áudio só? Poderia, mas ia ficar tosco, ia ficar fraco, e eu não gosto de efeitos fracos. Então o que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui foi simples, eu gravei 3 vezes. Então vamos ouvir aqui. Temos o áudio 1. Eu já teria ferido. Temos o áudio 2. Eu já teria ferido. Não, essa não é a minha voz. Por mais que não pareça. Eu já teria ferido. Então vocês entenderam, né? Eu acredito que quem prestou atenção, quem está prestando atenção na aulinha já entendeu. Eu coloquei a mesma coisa do Black Hat. Eu coloquei um pitch e um bass aqui da mesma forma que o Black Hat, só que eu gravei em entonações diferentes, sacou? E aí quando eu gravo em entonações diferentes, a distorção fica mais bonita e fica mais perceptível também para quem estiver ouvindo. Eu já teria ferido. E aí tem um detalhe mais interessante, que quando a gente coloca a música junto, né, o efeito, porque para você que não sabe, a ME do Rabzinho Hotel está disponível na internet pela própria criadora do desenho. Então, se você quiser fazer fã-dublagem, ela basicamente está incentivando isso para acontecer. Então, eu tenho aqui exatamente a ME do episódio, né? Música e efeito. E quando a gente une isso à ME, ela meio que come parte de um áudio, mas fica super bonito e interessante de a pessoa ouvir, porque ainda tem 2 áudios para acontecer. Eu já teria ferido. Ou seja, eu já teria. Quando chega no ferido, já não dá mais pra ouvir direito, mas você pegou a imersão da brincadeira. Então, às vezes, vale a pena você gravar 3 áudios diferentes em entonações diferentes. Vai te dar um efeito super legal. Ai, e agora a gente vai pra minha vergonha, mano. Fazer essa música foi divertido? Foi. Mas é doloroso. Porque quando você não sabe cantar, e aí você escuta você cantando, você começa a querer desistir da vida, né? Você começa a querer dar uma desligada. Essa música aqui, ela só tem basicamente um efeito extra, né? Eu vou desligar tudo e ligar aos pouquinhos. A gente tem aqui o meu áudio original, vamos ouvir. Dar um trato nessa jossa e tirar você da fossa. Qualquer pobre vai ter classe e ostentar. Então vamos lá. O que a gente tem aqui basicamente? A gente tem a música que eu fiz, né? Então o que eu fiz? Eu estava no Rabzinho Hotel. Eu fiz a música. A música que eu fan-dublei. Vamos colocar Paralamas Equalizer, Single Band Compression, High Pass e a gente tem o efeito de rádio que acabamos de aprender a fazer. Dar um trato nessa jossa e tirar você da fossa. Qualquer pobre vai ter classe e ostentar. Tiago, eu não consigo entender o que você falou. Você disse que ia ficar muito escroto com a música. Sim, porque você esqueceu de um detalhe muito importante. Você esqueceu do detalhe muito importante que é a música. As frequências da música vão ser mais impactantes do que as frequências abafadas do rádio. Então, quando você une esses 2 áudios, o meu áudio é sobreposto, né? E a minha voz fica super escondida, mais do que já tá pelo efeito do rádio. Um trato nessa jossa e tirar você da fossa. Qualquer pobre vai ter classe e ostentar. Do inferno. Eu não sei trabalhar muito com música, então pra mim, eu pelo menos achei que a forma bacana de resolver isso aqui foi com reverb. Só que, obviamente, a música original ela não tem tanto reverb, né? Ela tem um reverbzinho, mas é super leve. Então eu fiz a mesma coisa. Eu botei um reverbzinho super unbelievable leve. Dar um trato nessa jossa e tirar você da fossa. Qualquer pobre vai ter classe e ostentar. O que isso aqui faz? Isso aqui ele vai dar o encorpamento que falta
na hora de eu competir com a música, entendeu? Então, quando eu estiver competindo com a música, só que com reverb, fica mais fácil de alcançar a minha voz. Obviamente que há um equilíbrio entre você abaixar o som da música e aumentar o som da minha voz. Só que lembrando, eu tenho a ME, inclusive é assim que chega em dublagem, com clientes originais, com clientes profissionais, o estúdio também recebe a ME fechada. O estúdio não pode tocar na ME. Vamos supor que eu recebi essa ME aqui originalmente do desenho Rabizinho Hotel. Olha, dubla aí pra gente. Eles me mandariam essa ME. Eu não posso mexer nessa ME. Se eu abaixar essa ME, eu abaixo tudo. Eu abaixo os efeitos, eu abaixo as músicas, eu abaixo o sound design, eu abaixo tudo. Então é basicamente assim que a gente tá trabalhando. E obviamente, quando você trabalha com um estúdio profissional, o cliente te manda os detalhes de efeitos e frequências que eles fizeram no original para você se aproximar dessas frequências aqui na sua língua, né? Eu não tenho isso. Então, foi uma competição bem interessante eu brigar com esses dois. A minha solução foi, obviamente, eu abaixar um pouquinho da música e colocar um pouquinho a minha voz, um pouquinho a altura. Então, se a gente colocar assim, ó... Dar um trato nessa jossa e tirar você da fossa. Qualquer pobre vai ter classe e ostentar. Vocês podem perceber que nem dá pra perceber muito o reverb, mas ele dá o encorpamento que falta pra o abafado do rádio não lascar demais a minha voz. Toda uma brincadeira por trás. Eu tentei trapacear pra caralho, né? Porque eu tô tacando muitos efeitos que na verdade é pra meio que pegar o caminho mais fácil, né? Pra tentar resolver isso aqui. Mas eu acredito que eu tenha chegado numa coisa bem satisfatória. Obviamente não se aproximou muito do original, né? Porque no original eu acredito que ela tenha contratado um mixador profissional que saiba fazer exatamente o que ela queria. Na minha trapaça aqui eu cheguei nisso. Eu fiz a mesma coisa do Black Hat, obviamente sem efeitos agora, com o coral, né? Começar! Eu gravei 3 vezes com entonações diferentes. Começar! Parece um Smurf. Começar! Eu coloquei 3 entonações diferentes e assim fica bem destoado na hora que você escuta todos juntos. Começar! Ostentar! Não sei se eu ensinei da melhor maneira, não sei se eu tô ensinando da melhor maneira, não sei nem se eu tô ensinando, mas é assim que eu fiz o Alastor. O último, mas não menos importante, é bem interessante porque eu precisei gravar de um ângulo diferente para funcionar. Eu estou falando do Jin, o virtuoso de League of Legends, mais precisamente da sua skin lendária Cosmos Negro. Destroying galaxies is a pedestrian interpretation. I paint upon the canvas of eternity. Jin é um assassino que fala em um tom de deboche junto a um ar pomposo e utilizando meados de agudo para dar classe à sua interpretação. Porém, aqui, em sua skin, ele se tornou um deus cósmico e precisamos passar isso tanto em interpretação quanto em edição. A single bullet to shatter the mirror of my own godhood. Mas como eu disse, tem um ponto interessante aqui. A interpretação do Jin é falar de forma soprosa. Ele utiliza muitas inflexões que geram sopro em cima do microfone, o que na gravação não será nada interessante para o efeito de reverberação, que é o foco central do personagem. Para resolver isso é super simples. Basta você virar em um ângulo de 45 graus do seu microfone. Assim você fala no caminho da captação do seu áudio sem gerar sopro em cima da sua gravação. O efeito do Jin exige um equilíbrio entre reverberação e bass, que na teoria não é complicado, porém na prática tende a ser um pouco chato, pelo cuidado que exigem em nivelar esses dois efeitos. E o resultado acabou sendo esse. Destruir galáxias é uma interpretação um tanto simplória. Eu faço uma pintura na tela da eternidade. Uma única bala para quebrar o espelho da minha própria divindade. Preciso apagar tudo. Meu público exige. Sou um deus sem trono, a língua sombria devorando as estrelas em perfeita harmonia. O espaço não é silencioso, ele dança e grita. Foi?
Aí foi. Meu vizinho parou de gritar com o cachorro. O nosso querido efeito do Dinho, o nosso querido virtuoso, que é um efeito simples também, é um efeito tecnicamente direto de se fazer, mas ele é chatinho, porque ele exige que você tenha paciência. Vamos pegar aqui o nosso efeito de novo, né? E vamos ver passos a passos o que eu fiz. Vamos lá. Destruir galáxias é uma interpretação um tanto simplória. Eu faço uma pintura na tela da eternidade. Basicamente o que a gente tem aqui é reverberação e bass. O que a gente viu lá na edição do Black Hat é que o bass, ele dá o incorporamento, ele incorpora o teu áudio, deixa potente, deixa bacana, deixa legal. E reverberação é bacana pra tudo, reverberação é o efeito supremo, quem não gosta, sucumba. O Jim no original, ele tem, vamos dizer assim, além da excelente atuação daquele ator maravilhoso da qual não sei o nome, não estou falando do Jim dublado, estou falando do Jim original. Ele utiliza muito do agudo dele e pequenos relevos de grave, mas muito mais do agudo. Então o que eu fiz aqui? Dei uma pequena controlada no meu grave e eu dei mais destaque para os meus médios e um pouquinho do meu agudo. Então basicamente é isso aqui que eu achei que ficou interessante para minha voz. Então obviamente, por favor, quando você for, se você quiser fazer o Jim, não sei, tenha um controle bacana do seu editor paramétrico. Tenha tempo para brincar com isso aqui. Não pulem isso aqui. Isso aqui é importante. Então, basicamente, o editor paramétrico, sem nada, não vai fazer muita diferença na minha voz. Destruir galáxias é uma interpretação um tanto simplória. Nós vamos pegar um reverb diferenciado. Nós estávamos trabalhando com o Studio Reverb. Agora nós estamos trabalhando com o Surround Reverb. Qual é a diferença deles? Além dessa tela enorme, parece uma ponta de Excel, aqui vem o primeiro problema de você não estar editando isso em um editor de áudio. O reverb que eu preciso, o Studio Reverb não consegue me dar. Porém, o Surround Reverb consegue me dar, só que precisa de uma boa configuração porque, como o nome já diz, ele foi pensado para Surround. Eu coloquei o preset de Lost in Space, que ele basicamente dá aquela ecoada agressiva que a gente quer, e eu coloquei a Catedral para intensificar os detalhes dessa ecoada. Então, tem um preset, uma configuração de reverb. Vocês podem até perceber que ele é mais completo que o Studio Reverb, apesar de eles terem objetivos diferentes. 60% de mix, que é isso aqui basicamente é o seu reverb, a boa parte do reverb você controla aqui. Então, por exemplo, meu mix está em 60, se eu colocar em 0, interpretação um tanto simplória. Não tem reverb. Mas se eu coloco em 60, que é a configuração que eu estava usando, destruir galáxias é uma interpretação um tanto simplória. Se eu coloco 90, uma interpretação um tanto simplória. Aí eu saí do espaço e fui pro banheiro, né? Precisamos encorpar isso aqui. Por quê? Porque a gente consegue ouvir um reverb, a gente consegue ter uma interpretação, mas tá seco, não tem nada aqui. Destruir galáxias é uma interpretação um tanto simplória. Tá seco, não tem detalhe, tá faltando coisinhas. Como a gente consegue essas coisinhas? Com o bass. O bass ele dá a encorpada que falta. Óbvio, bass não vai resolver tudo, mas o bass ele já dá uma boa ajuda nessa brincadeira. O bass que eu coloquei aqui foi de 4, porque o que a gente tem que pensar também? O Studio Reverb, qualquer efeito aqui no Premiere, não sei como funciona lá fora, você tem um controle de ganho dentro de cada efeito que você faz. Então, por exemplo, aqui dentro do Surround Reverb eu tenho um ganho, o ganho dele de 13. Por quê? Reverberação diminui a sua voz, então você precisa dar ganho nela para a reverberação funcionar. A gente tem uma reverberação de meio alta aqui, inclusive muito alta, então eu coloquei um ganho de 13. Dentro do editor paramétrico, eu coloquei um ganho de 2. Então você precisa ir colocando ganhos à medida que os seus efeitos eles diminuem a sua voz, porque é o que tende a acontecer. Como aqui o meu full efeito é reverb, eu preciso dar aquela controlada. No entanto, meu efeito é reverb, como eu disse, né? Eu me repito demais. Pelo amor de Deus, tenho que parar. Como o efeito é reverb, deixa eu ir logo. Eu tive que aumentar muito o ganho, certo? Então se eu colocar um bass lá na puta que o pariu, ele vai ficar muito estourado, ele vai perder muito detalhe. Então a gente vai perder detalhe ao invés de ganhar. Então vamos ver aqui, ó. Se eu colocar tipo 1 de boost, destruir galáxias é uma interpretação. Já ganho um corpo, mas não é o suficiente. Então assim, a gente põe 4.
Destruir galáxias é uma interpretação um tanto simplória. Eu faço uma pintura na tela da eternidade. Você dá aquela encorpada, as coisas vêm pra frente, né? Você sente mais pressão sonora. Obviamente, muitos desses detalhes vão vir do seu próprio microfone. Eu tô aqui com um condensador, então eu tô dando uma trapaceada violenta fazendo isso acontecer. Mas é isso, o DIN é basicamente isso, é um controle de reverb e bass que você tem que dar aquela equilibrada no equalizador paramétrico para conseguir chegar no seu objetivo, né? Porque tem um reverb poderoso, mas você precisa dar corpo para esse seu reverb. No entanto, o reverb tende a abaixar a voz, entendeu? Porque que é chato. No entanto, quando você consegue um mínimo de equilíbrio em um lado, você já consegue de boa equilibrar o outro, então chega num objetivo final bem legal. E também vale muito a pena porque o efeitozinho gostoso. Eu só tô um pouco preocupado porque eu não sei se eu tô ensinando isso direito. Mas enfim, eu acredito que tenha funcionado e esse aqui é um resultado que eu acho que, sinceramente, me agradou bastante. Bem, eu não sei vocês, mas pra mim foi uma experiência super gratificante. A dublagem é muito divertida e acabou me dando mais vontade de fazer personagens com vozes complicadas pra saber como eu editaria eles na pós-produção. Se você gostou dessa experiência, não esqueça de dar um like e se inscrever, isso ajuda bastante a moral do canal. E me diz aí nos comentários qual desses 3 personagens que eu fiz você gostou mais. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.